aqui presencial. Bom dia, doutor Excelência. Alderi. Eu não estou vendo mais o Djalma aqui. Sumiu, só está aparecendo. Bom dia, doutor Alderi Furtado. Bom dia, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Bom dia, minha presidente. Doutor Alderi Furtado, defensor público. Bom dia, doutor Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto, procurador de Justiça. Bom dia a todos que estão aqui presentes, advogados, servidores, Lorena, policial, Álvaro, todos aqui presentes e que nos acompanham também. Bom dia a todos. Bom dia, desembargadora. Existindo quórum, nós estamos só com a ausência hoje do nosso querido desembargador Jaime, ele está de férias, mas existe quórum, está de férias. E declaro aberta a sessão da terceira Câmara de Direito Privado, a sessão 33ª, do dia 13 de setembro de 2023. E invoca a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Com relação à ata da sessão anterior, todos concordam com a aprovação? Aprovado. Concordo, Excelência. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer a leitura dos adiados e retirados de pauta, e é um pedido aqui do advogado, qual é o nome do doutor? Doutor Henrique Benevides está aqui presente, só pedindo a preferência para a leitura do resultado do processo da pauta de número 3, da minha relatoria, né? É 30? 30 não é da minha pauta mais, não. Desembargador André. Viu, desembargador André? O doutor Henrique está pedindo só a preferência para, quando a gente passar, depois da leitura dos adiados e retirados, ser feito a leitura do julgamento do 30, que é de vossa relatoria. Sem problema. Tá, a Lorena vai fazer a leitura dos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Adiado, relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, é o 13 da ordem, apelação cível 021-1688, dígito 08.2015.8.06.0001. Apelante Eliardo Abreu da Silva Mesquita, apelante Ariadna Martins Holanda Mesquita, apelado José Teixeira Rego Neto, apelada Ednacê Bezerra Rocha, apelado Christopher Milanês Christopher, apelado José Nilson Soares Frota Neto. 53 da ordem, relatoria desembargador Djalma Teixeira Benevides, apelação cível 015-5153, dígito 88.2017.8.06.0001. Apelante D.M.P.C, apelante C.F.P.C e apelada V.A.D. Retirado de pauta. Relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, é o 6 da pauta, apelação cível 0007-595, dígito 16.2014.8.06.0164, apelante Andréa Maia Carvalho Mapurunga, apelante Maximiliano Carvalho Mapurunga, apelante Antônia Cláudia de Paula Lima, apelante RB Aquicultura, Comércio, Exportação e Importação, apelante Fabiano Moreno Lima e apelado Banco do Nordeste do Brasil. 44, relatoria desembargador José Lopes de Araújo Filho, agravo de instrumento 062-6356, 38.2023.8.06.0000. Agravante Jairo Salles Caminha e agravada Maria Juraci Salles Caminha. Agravada Márcia Pereira de Lima. 49 da ordem, relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho, agravo de instrumento 0634737, dígito 69.2022.8.06.0000. Agravante Unimói de Fortaleza, agravado J.D.D.P.Q.S.D.D. Obrigada, Lorena. Faço aqui o anúncio do processo da ordem 30, que é uma apelação 0044-265-28-2012, da 5ª Vara Civil de Fortaleza, apelante é Renilton Soares de Oliveira e Isabel Helena Nascimento da Silva, advogados Luiz Henrique Costa Benevides, que é o doutor, né? E Manuel Mateus Júnior, apelado
Consultoria em Convergência da Informação Limitada, e José Henrique Canto Valadares de Souza, advogado, Tiago Asfor Rocha Lima, e José Amauri Batista Gomes Filho, relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Passa a palavra ao relator. Senhora presidente, pela ordem. Pela ordem. Olha aí, menino Jorge Hélio. Que prazer, professor. Senhora presidente, é uma honra falar com Vossa Excelência e me dirigir aos seus dignos pares, ao doutor procurador, doutor Emanuel, ao doutor relator, desembargador André. Eu queria só, se fosse possível, que Vossa Excelência consignasse que eu também sou advogado do senhor Renilton, junto com o doutor Henrique e o doutor Manuel Mateus, eu sou advogado também. Aqui não estava constando na capa do processo. E não constou aqui, por um descuido, viu? Mas é um prazer citar seu nome. De jeito nenhum, eu agradeço, desejo excelente trabalho a todos. Saúdo Vossa Excelência e o doutor relator, em cujos nomes, por empréstimo a todos, incluídos os serventuários da Justiça. Muito obrigado. Obrigada. Então, aqui, repetindo, os advogados do senhor Renilton Soares de Oliveira, como já foi dito, doutor Luiz Henrique Costa Benevides e Manuel Mateus Júnior, né, e Jorge Hélio Chaves. Obrigado. Passa a palavra, então, ao relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Desembargadora, bom dia, eminentes colegas, desembargador João Benevides, nossa presidente, desembargadora Jane Ruth, desembargador Zé Lopes, o representante do Ministério Público, Emanuel Girão, e o representante da Defensoria Pública, doutor Alderir Furtado. Na oportunidade, também cumprimento os advogados, estão aqui na pessoa do advogado Jorge L. Chaves de Oliveira. E, Excelência, eu vou ler só a matéria fácil, trata-se de um embargo na apelação, né, que o Superior Tribunal de Justiça determinou um novo julgamento. Eu analisei os autos com muita cuidado, recebi, inclusive, o advogado das partes, e vou ler só o cabeçalho da ementa, porque, na realidade, não tem nada a aclarar, não tem nenhuma omissão, não tem nada a modificar o acórdão da apelação que deu provimento à apelação. Os embargantes é a CCI, Consultoria e Convergência de Informação, e José Henrique Canto Valadares de Souza. Os embargados são o Renilton Soares de Oliveira e Isabel Helena Nascimento da Silva, como Vossa Excelência já anunciou. Então, o cabeçalho da ementa, o voto está exposto em 7 páginas. A tentativa do embargo vai de encontro tanto à jurisprudência do STJ como à jurisprudência do TJCE. Então, passo a ler o cabeçalho da ementa. Embargos de declaração em apelação cível, omissão, contradição, não verificação, impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência da súmula número 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido. Essa é a síntese do julgamento, Excelência. Obrigada, desembargador André. Os desembargadores já até votaram provisoriamente. O senhor mantém, desembargador Lopes? É o processo 30. O senhor já votou provisoriamente. O senhor mantém, ratifica o voto? É o 30. O senhor já votou. Bom dia a todos, obrigado, senhora presidente, pela palavra. Já votei antecipadamente, meus cumprimentos aos advogados aqui presentes também, inclusive virtual, e mantenho o meu voto já antecipado. Obrigado, desembargador Lopes. Desembargador Djalma. Bom dia, desembargadora Jane, bom dia ao nosso procurador de justiça, bom dia ao nosso defensor público, doutor Emanuel e doutor Alderir, bom dia aos colegas desembargadores, bom dia ao doutor Jorge Hélio, ilustre representante da Ordem dos Advogados do Brasil, e dizer que analisei com muita calma o bem lançado voto do desembargador
André Costa, e concordo em todos os termos com o voto, e já votei previamente, confirmo o voto prévio, acompanhando o voto do desembargador André Costa. Obrigado, desembargador Djalma. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigada. Obrigado, senhora presidente. Obrigado a todos, bom trabalho. Um abraço, obrigado professor pela- Jorgélio. Foi meu Bom dia. professor no Colégio Batista. E como professor também é sempre uma honra quando a gente reencontra o ex-aluno, né? Um abraço para o colega aí. Doutor Procurador, muito obrigado. Saudações tricolores. Só tem uma Felicidade. coisa ruim, viu, doutor? Doutor Emanuel, só tem uma coisa ruim de encontrar os ex-alunos, né? Que vai entregando a idade, né? Pois é. Um abraço a todos. Bom abraço. trabalho. Bom dia. Obrigado. Tudo de bom, doutor Obrigado pela Jorge. acolhida. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, vamos para a sustentação oral. É o da ordem 37, doutor Gilmário Gomes de Medeiros Júnior. Ele está virtual, doutor Gilmário? Sim, senhora, doutora. Bom dia. Bom dia. É a apelação 000-5095-89-2019, da primeira vara civil da comarca de Sobral. Apelante, Vanusa Otávio da Ponte ME. Advogado, Gilmário Gomes de Medeiros Júnior. Apelado, Raimundo Beito Mendes. E advogado, José Ronaldo Alves Rocha e Lintor José Linhares Torquato. Relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Doutor Gilmário? Não estou Pois não, lhe vendo. excelência. Deixa eu colocar aqui, ver se a galeria grande está disponível agora. Agora eu vou lhe ver. Olá, doutor Gilmário. Pois eu tenho um prazo Bom de dia, 15 doutora. minutos, viu? Fique à vontade. Ok. Antes de mais nada, eu queria... Deixa eu dispensa o relatório, esqueci de lhe perguntar, doutor. Sem dúvida, doutora, sem dúvida. Dispensa, né? Pronto. Sim, senhora. Posso iniciar? Ok. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos os eminentes julgadores, na pessoa do desembargador relator, doutor André Luiz. É uma satisfação estar aqui. Fico muito feliz de estar na presença de figuras tão ilustres do Judiciário cearense. Queria saudar também aos demais presentes, ao ilustre membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, e mandar um abraço fraterno aos colegas advogados, né, que estão na labuta diária. Doutor, eu tentarei ser breve para facilitar o trabalho de todos. O presente caso, ele trata de um recurso de apelação interposto em razão do julgamento procedente em uma ação de despejo, né? O imóvel locado, ele sim acabou se envolvendo em um litígio possessório entre um terceiro e a figura do locador, né? Por ocasião do encerramento do contrato de locação mantido entre as partes, a recorrente foi procurada pelo proprietário do imóvel, que na oportunidade demonstrou ser proprietário do imóvel, apresentou o registro imobiliário, apresentou farta prova de que tinha posse efetiva do imóvel e demonstrou também que havia revogado uma procuração por meio da qual o recorrido, então locador, tinha poderes para alocar o imóvel, né? Na oportunidade em que a recorrente notificou o recorrido, dando a ele a oportunidade de se justificar, de apresentar provas, enfim, de superar as questões apontadas na notificação, e como foi omisso o recorrido, a recorrente acabou entabulando um novo contrato com o proprietário do imóvel, né? O contrato com o recorrido se encerrou no dia 30 de outubro de 2018. Cerca de 40 dias depois, firmou-se um novo contrato com o recorrente, né? Então, em razão da demanda possessória que se instaurou sobre o processo, por ocasião da contestação, a recorrente suscitou o interesse na produção de prova em audiência, para explicar questões que ela entende relevantes e que poderiam influenciar muito no entendimento do interesse e legitimidade do recorrido, né? Infelizmente, o juízo da primeira vara civil da comarca de Sobral entendeu que era o caso de julgar o feito sem a produção da prova em audiência, e o que nos trouxe ao recurso. E o objetivo do recurso é, basicamente, que seja anulada a sentença para se reconhecer o cerceamento de defesa
e dá a oportunidade à recorrente de produzir prova em audiência, ou, alternativamente, havendo reconhecimento de que o contrato de locação, objeto da ação de despejo, perdeu a capacidade de gerar obrigações para a recorrente, a reforma da sentença e o reconhecimento da improcedência do despejo. É como eu me manifesto e agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor Gilmário. Eu passo a palavra ao relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Inicialmente, excelência, eu parabenizo o advogado que ocupou a tribuna pela sustentação oral e vou ler a ementa que resume e responde todas as questões centrais do processo. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de despejo por falta de pagamento, ausência de cerceamento de defesa, preliminar rejeitada, pagamento de aluguéis à pessoa diversa do contrato de locação, artigos 335, inciso 4 e 344 do Código Civil, recurso conhecido e não provido. 1. A prova é destinada ao juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo deferir a que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, ausência de cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal, preliminar rejeitado. 2. A Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes, em seu artigo 23, inciso 1, estabelece que o locatário deve, abre aspas, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação legal ou contratualmente exigíveis no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tivesse sido indicado no contrato. 3. Em caso de existir dúvidas sobre quem deva receber o objeto do pagamento, deve-se optar pelo pagamento em consignação, é o que determina a norma do artigo 335, inciso 4 do Código Civil. Caso a pessoa pague a um dos pretendidos credores, mesmo em dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento, estará assumindo o risco do pagamento, conforme o artigo 344 do Código Civil. Diante da dúvida, item 4, diante da dúvida a respeito de quem deva receber o pagamento, a recorrente deveria ter apresentado consignação em pagamento e não ter escolhido, por mera liberalidade, a quem iria pagar os aluguéis, tendo violado, portanto, as normas civis e processuais civis. Recurso conhecido e não provido. É como vota, excelência. Obrigada, desembargador André. Eu passo a palavra ao desembargador Lopes. Como o senhor vota? Obrigado, senhora presidente. Já antecipei o meu voto e eu mantenho neste momento. Meu voto acompanha o voto do relator. Obrigado, desembargador Lopes. Desembargador Djalma, ratifica o voto provisório. Presidente, eu li atentamente o bem lançado voto do nosso relator, desembargador André Costa. Ouvi as ponderações do advogado na tribuna, mas elas não são suficientes para alterar o meu entendimento, que é o mesmo que foi defendido no voto do desembargador André Costa. Então, voto com o relator. Obrigado, desembargador Djalma. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Eu agradeço a atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O próximo da pauta é o 60. O doutor Raul de Souza Martins, que representa o apelado, pediu a sustentação. Está virtualmente? Apelação 0200-349-94-2022. O número de ordem é o 60. Da Vara Única da Comarca de Arendá. Apelante, Cora, Instituição de Pagamento Limitada. Advogado, Márcio Lamonica Bovino. Apelado, Nordeste, GPS, Tecnologia e Rastreamento Limitada. Advogado, Raul de Souza Martins. Relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Doutor Raul de Souza Martins se encontra virtualmente acompanhando? Então, como ele não se encontra, eu vou passar a palavra ao relator para ler a ementa, querendo a ementa ou votam, fique à sua vontade. Ok, desembargador, vou ler a ementa. Tá. Vou ler a ementa do processo. Volte aí, só para dizer o número. Processo 02-349-94.2022, 8060037, apelação cível.
Apelante é Cora Instituição de Pagamento Limitada e apelado Nordeste, GPS Tecnologia e Rastreamento Limitada. A ementa, processo civil, apelação civil, pagamento mínimo da fatura realizada em atraso, dano moral, não configurado, mero de sabor, inclusão devida no cadastro de inadimplentes, atraso na exclusão no cadastro de inadimplentes, decisão reformada, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Cora Pagamentos Limitada, em face da sentença de folha 115/120 e 134/135, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ararendá, Ceará. No caso em análise, observa-se que o magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, proposta pela recorrida Nordeste GPS Tecnologia e Rastreamento Limitada. E resignado com a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, o réu apresentou recurso de apelação, alegando que a inclusão do Serasa foi devida, bem como a baixa ocorreu após a confirmação do pagamento. Afirma também que não existe comprovação de ofensa à honra objetiva para ensejar a condenação da ré em danos morais, folha 141/154. O caso em Lissa versa sobre a análise da inclusão e permanência da negativação do nome da recorrida perante os órgãos de restrição ao crédito após o pagamento da parcela mínima da dívida. Em breve e simples, verifica-se que a parte apelada teve seu nome incluído em órgão de restrição de crédito por não ter adimplido com a fatura do cartão de crédito referente ao mês de abril de 2022, com vencimento em 25 de maio de 2022, e efetuado o pagamento da parcela mínima somente em 2 de junho de 2022, conforme folhas 29/32. Compulsão dos autos, resta evidente que a dívida em questão não foi paga de maneira integral e efetiva por parte da apelada, como presume a súmula número 548 do STJ. Mas sim foi efetuado somente o pagamento da parcela mínima da fatura em atraso, caracterizando uma renegociação de dívida, pois a parte apelada ainda necessita quitar o restante da dívida existente, sendo razoável a demora de 2 dias excedentes ao previsto em lei, que seriam os 5 dias, para regularizar a baixa no cadastro de inadimplentes, não restando provado nenhum prejuízo para a parte apelada. Assim, a condenação do dano moral indenizável à pessoa jurídica é indispensável que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante fornecedores ou mesmo consumidores, o que não ocorreu no caso em análise. Recurso conhecido e provido e a sentença reformada. Ok, desembargadora? Submeto o meu voto à apreciação dos demais pares. Obrigada, desembargador Djalma. Eu ratifico o voto, que já acompanhei vossa relatoria, e parabenizo pelo bem lançado voto, bem minucioso, analisou todos os detalhes, e voto acompanhando a relatoria. Passo a palavra, então, desembargador André. Excelência, de igual forma, reconhecendo o substancioso voto do colega Djalma Bonavides, que analisou todas as questões, ratifico o voto provisório e, pelos fundamentos jurídicos lançados no voto, acompanho integralmente. Obrigado, desembargador André. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. O próximo é o... tu disse que era o habeas corpus, que era o primeiro? O habeas corpus extra pauta? Não, tá extra pauta. Ah, tá. O próximo é o 1 da pauta. É o doutor Herman Christian Batista, Ribeiro Batista, representando o apelante. Está aí presente, doutor Herman. E doutor Paulo... Bom dia. Pois não, bom dia. E doutor Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva, representando a apelada Valdenice. É uma apelação 004-4899-45-2013, da 2ª Vara Civil da Comarca de Juazeiro do Norte. Apelante é Carla Cristina Cavalcante dos Santos, Aparecido... é para ser iniciais, né? E a AFGC, advogados Herman Christian Ribeiro Batista, e apelado espólio de Luiz Salustiano dos Santos, e Valdelice Leite Ferreira dos... Apelada?
Certo. Advogados, Jorge Luiz Pereira, Paulo Jorge Quezado Gugel e Silva, Luciano Alves Daniel. Relatoria, Jane Ruth Mar de Queiroga. Eu passo a palavra ao doutor Herman Cristo. Vocês dispensam a leitura do relatório ou querem que seja lida? Sim, excelência, dispensa. Dispensa, excelência. Pois não. Então, passo a palavra ao doutor Herman Cristo Ribeiro Batista. Você tem um prazo de 15 minutos, doutor Herman. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora relatora, trata-se, no caso, de um recurso de apelação, onde se tenta a reforma da sentença, onde os fundamentos invocados na petição inicial seria nulidade da compra e venda por simulação. Nos autos, não consta nenhuma prova do pagamento da suposta venda, nenhum único recibo. A única documentação que faz menção ao pagamento é a escritura de compra e venda, de folhas 33 e 39, onde relata que o valor foi, quantia esta, que neste ato é recebida em boa e corrente moeda nacional por este outorgante vendedor e paga pelo outorgado comprador. A escritura essa do ano 2012, no valor de 600 mil, e atualizado dá 4.278.000. Assim, seria, conforme a escritura, esse valor teria sido pago lá no cartório. Outro fato que destoa que o comprador era um idoso de 70 anos, que teria levado essa vultosa quantia até o cartório para pagamento desses imóveis. Outro fato também que embasa essa tese da nulidade é a falta de capacidade financeira dos compradores. A apelada senhora Valdelice juntou, o único documento que ela juntou foi o comprovante de residência nas folhas 166, que é uma conta de energia, onde consta a mesma como beneficiária de baixa renda, inclusive com o número do NIS nessa conta de energia. Na folha 387, consta uma foto da fachada da casa dos compradores apelados, né, que é uma casa bem simples, que destoa da capacidade financeira de adquirir este imóvel. Em ofício enviado ao Ministério Público, de folha 714, o INSS informou que o senhor Salustiano era beneficiário de um auxílio assistencial para idosos de um salário mínimo. No tempo, em 2012, esse benefício de um salário mínimo era R$ 622. Então, para ele conseguir juntar esse valor de R$ 600 mil, ele teria que ter juntado 80 anos dessa renda de benefício para poder ter juntado esse valor e adquirido o imóvel, né? Outro fato importante também é o fato do vendedor, o senhor Abinago, continuar até agosto de 2013, um ano após a suposta venda, ostentando a posse indireta do imóvel, recebendo os aluguéis, e tanto que no documento de folhas 27 e 29 fez um contrato dando um desses imóveis a uma das apelantes como pagamento. Já na folha 393, 409, foi juntada uma cópia de um processo dos apelados que interpuseram uma ação de cobrança de DPVAT, onde o mesmo requereu a gratuidade da justiça e foi indeferido. E o mesmo entrou com agravo de instrumento requerendo a revisão, alegando que não tinha dinheiro nem para tirar uma xerox de R$ 2,10. Então, assim, não tinha a menor capacidade financeira de ter adquirido esses dois imóveis por R$ 600 mil. Outro ponto alegado na inicial seria a falta de outorga uxória, né? No tempo, o vendedor convivia em união estável com o apelante, fato reconhecido por sentença transitada em julgada, que reconheceu essa união estável do ano de 91 a 2012. E no ano de 2008, o senhor Salustiano, apelado, juntou uma declaração de folha 401, onde o mesmo declarou que vivia, o endereço seria o mesmo da casa da apelada
da apelante, né, a senhora Aparecida de Fátima e do senhor Abinago. Então, assim, se ele declarou que residia nesse endereço, ele tinha conhecimento dessa união estável. Consta também nesse processo cópia de uma denúncia do Ministério Público, cópia de folhas 734 e 743, onde o Ministério Público se pronunciou da seguinte maneira: deste modo, está presentes no inquérito policial elementos informativos suficientes de simulação nas transações realizadas, negócio jurídico nulo, na forma de Código Civil, por Abinago, seu irmão José L. e seu pai, Luiz Salustiano dos Santos, ora apelado. Peço venha aos excelentes senhores desembargadores para mencionar um fato idêntico julgado pela segunda Câmara da relatoria da desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, que ela ressaltou que uma das características da simulação é justamente a falta de pagamento, o que se observa nesses autos. Nesse voto da desembargadora, ela foi seguida por unanimidade pelos seus pares. Na parte final, a desembargadora relatou assim: não subsistem, portanto, dúvidas de que a escritura pública traz em si a aparência de um negócio jurídico contrário à realidade nele estampada e à vontade realmente declarada, posto que compra e venda de fato não existiu, haja vista a circunstância de que o valor da suposta negociação nunca ter sido repassado aos autores, conforme amplamente demonstrado nos autos. Não obstante ter constatado no instrumento público. Nessa perspectiva, é importante destacar que a simulação é tratada no Código Civil como hipótese de nulidade de ato, de modo que, uma vez constatada pelo magistrado, este há de declará-la, pois é impossível a sua convalidação. Na espécie, a prova dos autos ou a falta dela leva a crer que o presente caso se insere na hipótese do inciso 2 do artigo 167, na medida em que o negócio jurídico de compra e venda firmado entre avô e neto se encontra invadido por declaração de cláusula não verdadeira. Disse isso porque a escritura pública não declara a verdade ao dispor que o pagamento foi realizado, posto não haver prova desse pagamento nos autos. É um caso idêntico ao em julgamento. Ainda trago também um julgamento do STJ no agravo interno, recurso especial 1659-314 do Paraná, onde o ministro relatou que, no caso da outorga opsória, para haver essa nulidade, a necessidade, teria que ter a inscrição, a verbação dessa união estável na matrícula do imóvel, ou então ser comprovada a má-fé do adquirente, do terceiro adquirente. E, no caso, restou sobejamente comprovada essa má-fé por não ter juntado um recibo sequer do valor dessa compra, vultosa quantia de R$600 mil. Para encerrar, agradeço ao excelentíssimo senhor desembargador, senhora desembargadora relatora, pela oportunidade de poder fazer sustentação oral. Parabéns, doutor Herman, pela sua sustentação. Obrigada. Eu passo, então, agora a palavra ao doutor Paulo Jorge. O senhor tem um prazo de 15 minutos. Fique à vontade. Obrigado, excelência. Excelentíssimos senhores juízes embargadores, componentes desta Câmara de Direito Privado, senhor representante do Ministério Público, Defensoria Pública, senhores servidores, colegas advogados aí presentes e também presentes aqui pela videoconferência, em especial o meu colega de turma, doutor Herman Christian, uma satisfação encontrá-lo aqui. A todos o meu cordial bom dia. Bem, quero explicar a vossas excelências que a decisão proferida pelo juízo da segunda vara civil da comarca de Juazeiro do Norte, ela deve ser conservada irretorquível. Explico. Até vou seguir a linha aqui, já retrocedendo até a petição inicial da ação que foi patrocinada e hoje defendida aqui pelo doutor Herman, mas não foi ele originalmente protocolou, até porque houve uma sequência de mudança de 13 advogados até a presente data, entre subestabelecimentos, revogações, renúncias, enfim, que logo nas folhas 4, a parte autora, aqui apelante, ela fala que o fenecido senhor Abinago, ele tinha o mau hábito de registrar ou manter patrimônio em nome de terceiros. Isso daqui está na folha 4 desse processo. Mau hábito. Hábito é aquilo que se faz frequentemente.
é aquilo que é corrente na vida de uma pessoa, é aquilo que ela faz habitualmente, portanto. Mas a parte autora, em nenhum momento do processo, ela conseguiu demonstrar qual seria qualquer outra hipótese. Enquanto na sustentação oral da parte recorrente disse que careceu de prova do negócio, quando temos uma escritura, na verdade, falta comprovação, mínima que seja, mínima que pudesse comprovar que havia habitualidade com relação ao extinto, com relação à hipótese de ter patrimônio em nome de terceiros, familiares ou não. Cita como exemplo, inclusive, tenta, na verdade, como exemplo, um veículo Ferrari, uma ação em que tentou também a parte recorrente deste processo demonstrar sua propriedade. Esse processo percorreu várias instâncias, nesse tribunal, inclusive, todas elas rejeitadas, inclusive, curiosamente, é um processo onde já tenho aproximadamente 20 anos que são na ordem, nunca vi que de uma ação judicial o desembargador relator foi indenizado 2 vezes porque foi ofendido através de vitupérios trazidos justamente pela parte apelante, a senhora Carla Cristina, sempre alegando circunstâncias de maneira até mesmo jactanciosa, levando o processo, ofendendo a todos. Provas nunca tem, ofensas sempre sobraram. Com relação ao mau hábito, o que nós temos, na verdade, e com todo respeito, é uma conduta temerária na condução dos processos. E esse aqui não é diferente. O que temos aqui, na sentença que julgou improcedente, foi um embasamento legal, com base numa instrução exaustiva, onde testemunhas foram ouvidas, onde provas foram produzidas e nenhuma delas foram capazes de ilidir a presunção, a juridicidade, a idoneidade da escritura pública de compra e venda que foi firmada por pessoas capazes e conscientes. É bom que se diga também, com relação, logo, ao autor luxória, que levantou aqui o colega Herman, que seria necessário a senhora Aparecida Fátima, antes da morte do senhor Abinago, não poderia ser depois, ela já havia firmado um termo de dissolução da união estável, onde ela recebeu o seu patrimônio naquele instrumento. Esse instrumento consta do processo, ela própria juntou com a inicial, o que inclusive afeta a sua própria legitimidade de vir aqui postular a simulação de qualquer negócio quando sequer não competia mais a ela. Lembrando que esse documento, ela ingressou no judiciário para validá-lo e teve sucesso. Ou seja, ela reconheceu que já havia dissolvido a união com ele. E nessa dissolução, o patrimônio que lhe coube, além de dinheiro, mais de R$1 milhão, em títulos também de cheques, também outros imóveis foi em seu benefício. E em nenhum momento mencionou-se esses 2 imóveis que se tenta anular sob a alegativa pueril da simulação. Ou seja, não se menciona lá. Se houvesse simulação, naquele momento, onde os imóveis já estavam transferidos por compra e venda ao senhor Salustiano e à sua esposa Valdelice, ela poderia muito bem ter dito, não, e esses imóveis aqui? Por quê? Porque já não faziam parte dos bens que compunham aquela união, dissolvida, portanto. Então, não há sequer que se discutir a autor luxória, que de toda sorte também não tem cabimento, porque ela se aplica ao matrimônio e não se aplica à união estável, como bem destacou o magistrado na sentença aqui que se quer ver mantida. Esse termo de acordo de transação ele está nas folhas 27 a 30 desse processo. Sobre as testemunhas, vale aqui destacar que a própria filha do falecido senhor Abinago, a senhora Márcia Daniele, prestou depoimento, ou seja, numa situação em que ela seria vantajoso patrimonialmente para ela, já que herdeira do Bar das Carretas, como era conhecido, ela própria confirmou que esse patrimônio pertencia ao seu avô, que houve uma transação. A família como um todo, pai e irmãos, sempre faziam negócios. Inclusive, Bar das Carretas, que construiu seu nome, seu patrimônio e seu legado, sobretudo através de transportes, né, por carretas, caminhões, enfim, recebeu seu primeiro caminhão do seu pai. A própria senhora Fátima Aparecida de Fátima, perdão, ela confirmou no seu depoimento. Muito embora depois tentou ressaltar que não, mas no futuro ele compensou, ele recompensou o pai pela doação do caminhão. Olha mais, um caminhão, uma pessoa que se diz totalmente falida,
que não tem condições para nada, entrega a um filho um caminhão, que foi o precursor da sua formação empresarial, patrimonial, tudo isso. Temos também aqui o depoimento da senhora Aline Felipe Araújo Almeida Negreiro, arrolada pela própria parte apelante, quando da instrução do processo, onde ela confirma que o senhor Abinago não tinha hábito de transferir patrimônio em favor de terceiro, onde, inclusive, as suas portas não batiam credores, não tinham problemas trabalhistas, não tinha protestos, negativações, o que justificaria uma simulação de uma pessoa que tinha um patrimônio com idoneidade, com lisura em seu nome. Negócios, ele fez negócios com seu pai. Isso é comum. E está a escritura pública, ela goza de presunção de legitimidade, presunção esta que de sobremaneira foi lidida pelaquilo que chama de prova a parte recorrente. O único mau hábito que tem aqui, realmente, são demandas temerárias. Me perdoe a redundância. A alegação de simulação, ela não admite como meio de prova uma mera arguição de que aquela pessoa não tem capacidade. Onde está o recibo? O recibo é a escritura, senhores julgadores. O recibo é a escritura, ninguém transfere por compra e venda o imóvel e, além da escritura, pega um recibo porque aquele recibo já está garantido pelo serviço notarial. Já está lá no cartório. É bem verdade que muitas pessoas, às vezes, não necessariamente levam dinheiro para o cartório. Ali é apenas a ultimação do negócio. Mas, a rigor, são mencionados que houve a transação em moeda corrente. Poderia ter sido feita uma transferência bancária, poderia ter sido feito um pagamento de qualquer forma, mas é comum que se faça disso. Não foge de sobremaneira a regra. E, com relação a precedentes, quero levar ao conhecimento de Vossas Excelências a apelação julgada pela primeira Câmara de Direito Privado da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Vou ler apenas um tópico. Abre aspas. A desconstituição de contrato elaborado ao abrigo da manifestação livre e consciente da vontade dos contratantes gera instabilidade de direito capaz de sacrificar a harmonia social, maculando os princípios basilares que ao seu redor gravitam, a saber, o da segurança jurídica, o da função social dos contratos. Logo, o acolhimento da simulação não é condicionado à mera alegação de sua ocorrência, dependendo de comprovação corpulenta de sua existência. Corpulência essa que não tem aqui nesse processo. São meras ilações. Me permitam repetir, mas até as testemunhas arroladas pela parte autora, aqui apelante, confirmaram que o senhor Abinago não tinha nenhum motivo para simuladamente por qualquer patrimônio que fosse, em favor de terceiro, em favor de familiares. A senhora Aparecida de Fátima, inclusive, não conseguiu, ao longo do processo, explicar qualquer razão para essa do que ela chama de simulação. Com relação ainda à situação de miserabilidade que se alega aí, a parte requerida, ora apelada, comprovou também que o seu Salustiano exercia atividade pecuária, também no ramo de produção de farinha. Ele tinha propriedades em áreas rurais que lhe garantiam renda e sempre, me perdoem também a repetição, sempre negociou com seus filhos, toda a família, seus irmãos, todos eles. Por fim, quero apenas aqui destacar um julgamento desta terceira Câmara de Direito Privado, no recurso número 014-05659.2015-806-001, da relatoria da eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira, que foi clara, precisa e objetiva, quando disse que, abre aspas, sendo certo que a escritura de compra e venda foi registrada na matrícula do imóvel conscrito perante o cartório competente, é de rigor pressupor a validade e a eficácia do contrato. Fecha aspas. O que compete, voltamos às aspas, o ônus da produção de provas suficiente de comprovar que o mencionado pacto foi licitamente confeccionado nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC, é de quem alega. Encerra aqui as aspas. E temos, portanto, senhores jogadores, uma situação que se amolda a essa compreensão de que o ônus da prova, no caso de simulação, é de quem alega, e que essa prova aqui não há. Pelo contrário, mesmo não sendo propriamente a sua incumbência, a parte requerida aqui apelada demonstrou claramente a eficácia do negócio, a validade do negócio. Me permitam, mais uma vez, repetir, nenhum motivo foi dado ao que seria essa simulação. Nenhuma razão foi dada. Não havia nenhum credor que houvesse preocupação com relação ao patrimônio existente do senhor Abinago. A senhora Fátima Aparecida, ela já tinha feito a dissolução e esses bens não fizeram constar. Por quê? Porque sabia que já não pertencia ao casal.
ela já sabia disso. Daí porque, data máxima vênia, essa demanda e desde a sua aurora, ela é temerária. Eu encerro aqui a sustentação, peço a Vossa Excelência, portanto, que conservem a decisão monocrática como está e que garantam, portanto, o improvimento a esta apelação. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, desejo desde já uma boa sessão em sua continuidade. Obrigado. Parabéns, doutor Paulo Jorge. Eu vou ler aqui, eu sou a relatora, vou ler aqui só a ementa. Apelação cível, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, simulação, compra e venda de imóveis entre descendente e ascendente, bens imóveis adquiridos na constância do vínculo de união estável e alienados por um dos conviventes, sem o conhecimento do outro, autorização convivencial, necessidade, precedentes, caso em que restou provada a ciência inequívoca dos apelados acerca da união estável do alienante dos bens com a primeira apelada, prova dos autos que corrobora a simulação da compra e venda, má-fé dos contraentes, configurada. Negócio jurídico nulo, artigo 166, inciso 1 e artigo 167, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do Código Civil. Recurso provido. Restou incontroverso nos autos que os imóveis, objeto de reivindicação na lide, foram havidos pelo falecido convivente da primeira apelante ao tempo da união estável e alienados aos genitores do mesmo, também enquanto ainda vigente a relação afetiva entre as partes. Em conformidade com o entendimento prevalente no âmbito do STJ, há necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no transcurso da união estável, tendo em vista que ele toca o regime da comunhão parcial de bens, por força do artigo 1725 do Código Civil. Além do que, se constitui um condomínio entre os conviventes em relação aos bens adquiridos na constância da convivência, segundo inteligência do artigo 5º da Lei 9.278/96. No caso dos autos, restou observada a ciência dos adquirentes acerca da união estável, posto que o alienante dos bens era descendente dos mesmos e vivia em união estável há mais de 2 décadas com a primeira apelante, indicando consecutivamente a má-fé, a denotar tratar-se de negócio jurídico simulado, mormente pelo que se aferiu da dinâmica dos contratos, a saber, 2 pontos. Um dos compradores, esposo da segunda, declarava-se como pessoa pobre na forma da lei, sendo beneficiário de amparo social do idoso e, portanto, incapaz financeiramente de arcar com o pagamento de R$ 589.625, em espécie, montante este que teria sido adimplido na aquisição de 2 imóveis. 2. Inexiste prova de efetivo pagamento do respectivo valor, seja por recibo ou comprovante bancário. 3. Mesmo após a suposta alienação de um dos imóveis, os aluguéis dos empreendimentos que nele operavam continuaram a ser depositados em nome do falecido alienante, e não dos até então novos proprietários. 4. Existência de prova testemunhal confirmando as tratativas da simulação. E 5, negócios de compra e venda que ocorreram há apenas 4 meses antes do término definitivo da relação de união estável do alienante, reforçando a tese de que ocorreram para evitar a inclusão dos imóveis respectivos na partilha do casal. Destarte, seja pela ausência da outorga convivencial, seja pela comprovação da simulação, a anulação dos negócios jurídicos de compra e venda dos 2 imóveis em litígio e o consequente cancelamento dos respectivos registros imobiliários é medida que se impõe. Hipótese em que, tratando-se de ato jurídico simulado, com evidente má-fé em prejuízo das partes promovidas, as quais foram preteridas em seu direito de propriedade, vindo este a ser reconhecido após mais de 1 década de disputa judicial. A questão extrapola, e muito, o mero aborrecimento, gerando sofrimento psicológico, angústia e grave sensação de injustiça, sendo razoável a compensação por danos morais em R$ 10.000. Esse foi meu voto
e eu passo a palavra para os eminentes desembargadores sobre como votam. Né? Passo a palavra ao desembargador André. Como Vossa Excelência vota, desembargador André. Excelência, essencialmente, bom dia aos advogados. Cumprimento o advogado Herman Christian e o advogado Paulo Giorgio. Eu li atentamente o longo voto de Vossa Excelência, são 64 páginas, né, e a senhora leu o resumo da ementa. Analisei as questões, é um processo longo, e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência pelos fundamentos jurídicos lançados e pelas questões, né, destacadas. O bem lançado voto. Então, como já votei provisoriamente, acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador André. Passa a palavra ao desembargador José Lopes. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos aos advogados Christian e doutor Paulo Gurgel Jorge. Meus cumprimentos a todos os meus pares. Leio esse voto e de forma que acompanhe o voto de Vossa Excelência, daí é como voto. Obrigada, desembargador José Lopes. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Obrigada, doutor Paulo George, doutor Herman, Christian. Obrigado, Excelência. Boa sessão a todos. Peço licença para me retirar da sala. Pois não. O próximo da pauta é o 30, é o último, né? É o último. É o 21. É o advogado doutor Humberto Gomes Moreira Couto Filho, que representa o apelante. A apelação é a 024-8992-31-2021, da 23ª Vara Cível. Apelante é Humberto Gomes Moreira Couto Filho, e o advogado Humberto Gomes, ele está advogando em causa própria, né? Eu mesmo. Apelado NS2 com Internet SA. E advogado Gustavo Henrique dos Santos Vizel. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. É da ordem 21. O doutor Humberto Gomes se encontra? Sim, Excelência, mas vou dispensar. Ok, obrigado, doutor Humberto. Então, eu vou ler aqui a emenda. Responsabilidade civil, consumidor, compra de produto, direito de arrependimento, devolução. É devido reembolso do valor pago pelo frete. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual desacerto em sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo apelante em desfavor da empresa apelada. Em caso, o autor adquiriu produtos da empresa apelada via internet, mas ao recebê-los não ficou satisfeito com a qualidade destes. Ao devolver o produto, o consumidor foi reembolsado tão somente do valor do produto, mas não do valor pago pelo frete, qual seja, R$ 15,40. Assim, pleiteou pela devolução do valor do frete, a título de indenização material, além de indenização moral no valor de R$ 7.000, o que restou indeferido pelo juiz à qual. 2. O consumidor que recebe produto adquirido pela internet e exerce o direito de devolução do produto tem direito à restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2 do CDC. Combinado com o artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto 7.962/2013. Por quantia paga, entende-se o que o consumidor despendeu, o que compreende o valor do produto, mas também eventual frete cobrado. Não é possível excluir da restituição o valor do frete, condição sequer ressalvada ao consumidor quando da compra e contrária à garantia de retorno das partes, ao status quo ante, esperada pelo consumidor, precedentes dos tribunais pátrios. 4. Por sua vez, o pleito de indenização moral não merece acatamento. Para a configuração de dano extrapatrimonial, exige-se significativa repercussão no direito de personalidade. Neste caso, não se nega que a situação possa ter causado estresse diante do tempo despendido, mas faz-se cogente a manutenção da improcedência deste, sobretudo diante do pequeno valor retido e analisando-se a comunicação entre empresa e consumidor
folha 5/8, na qual não se observa destratamento ou desrespeito da apelada para com o apelante. Quinto, recurso conhecido e parcialmente provido. Foi meu voto, e eu passo a palavra aos eminentes desembargadores. Na ordem, desembargador André. Excelência, eu também já tinha votado provisório, li integralmente o acordo, confrontei com os autos, e, mais uma vez, parabenizo pelo substancial voto de Vossa Excelência e acompanho o inteiro teor. É como eu voto. Obrigado, desembargador André. Passa a palavra ao desembargador Lopes. Obrigado, senhor presidente, e meu voto acompanha o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador José Lopes. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. Pronto. Esse era o último processo com pedido de sustentação. Já foi lido os adiados, né? Excelência, eu queria pedir só uma pequena... No começo da sessão, eu votei pela aprovação da ata, meu voto continua, mas depois, comparando o roteiro da pauta, tem só um pequeno erro material, é que na ata da nossa sessão de 6 de setembro, lá no título tem ata da sessão ordinária 33/2023, que está correto. Só que quando desce as 3 primeiras linhas do texto, vem aos 6 de setembro de 2023, terceira Câmara, às 9 horas, teve lugar a 32ª. É só para corrigir esse erro material. Que no texto, na terceira linha, em vez de estar a 33ª, está a 32ª. A 33ª não é de hoje? Não, é por isso. Aí, por causa desse erro passado, a de hoje também saiu com... Era para ser a 34ª. O roteiro saiu a 34ª. É só 2 erros materiais, só para retificar para a gente, que a gente tinha aprovado a ata, eu percebi isso agora. Tá, Como tinha que falar em sessão, aí por isso que eu estou comunicando em sessão, porque a gente já tinha votado. É só um pequeno erro material. Que aí, obrigado, desembargador André. Eu que agradeço, Excelência, a atenção. Então, esses aqui são os processos que não têm voto ainda, é isso? Tá. Dois processos que eu deixei de votar, foi o processo da ordem 40, todos os demais foram votados, os processos, acredito que por todos, né? Lorena, confirma, né? Todos foram votados provisoriamente. Eu deixei de votar no 40 e no 41. Né? O 40 é um agravo de... Aliás, 45? Ah, tá. Então, eu olhei aqui a pauta 41. Eu deixei de votar no 40, o 40 eu votei divergente, e o 42 e 45, que são 2 conflitos, né? Certo. Então, o 40 é um agravo de instrumento 062-2510-13/2023, da Vara Única da Comarca de Pentecostes. Agravante é a Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica, advogado David Sombra Peixoto, e agravada AVGM dos SRPAM de MG. Advogado Marcelo de Oliveira Laveso. Relatoria, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Eu conversei já aqui com o desembargador José Lopes, para que eu possa somente ler a minha divergência. Adota-se o relatório já lançado nos autos pelo eminente relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho, as folhas 330 e 331. Pode dar. De início, verifica-se que o agravo de instrumento preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, esse aqui é que trata do método Terassut, órtese não ligada a ato cirúrgico, tratamento experimental, parecer do Conselho Federal de Medicina e do Natijus Nacional, custeio, operadora, não obrigatoriedade. A controvérsia reside na análise da obrigação ou falta dela, por parte do plano de saúde, de fornecer e cobrir os custos do tratamento utilizado, o método Terassut, conforme prescrito pela médica assistente da parte autora. Na origem, o juízo de primeiro grau conheceu a tutela de urgência vindicada. Um aparelho que está fazendo zoada. Tem um aparelho aqui que está todo tempo fazendo zoada, mas agora que eu me lembrei que esse som é conhecido.
Na origem, o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar que a operadora do plano de saúde custeie e forneça à parte autora, durante o tempo que necessitar, o tratamento prescrito pela sua médica neuropediatra, a saber, tratamento pelo método Terassut, devendo ser realizados 4 módulos anuais, cada qual com 4 semanas de duração, fisioterapia motora de manutenção especializada, na quantidade de 5 vezes por semana, a ser realizada nos intervalos entre os módulos descritos no item anterior e com profissional certificado dos métodos Terassut, Cuevas Medec e Bobar avançado. E C, fonoaudiologia e terapia ocupacional com profissionais que possuam certificação em Bobar, na quantidade de 2 vezes por semana, folha 6067. Agravante defende, em síntese, que o método Terassut foi negado, tendo em vista que versa sobre uma órtese elástica externa, não relacionada a procedimentos cirúrgicos, portanto, não está contemplada no rol da ANS ou do contrato firmado entre as partes, não havendo cobertura contratual obrigatória, folhas 1/22. Razão assiste a agravante. De fato, a resolução normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, permite certas exclusões assistenciais, dentre elas as listadas abaixo, artigo 17, que a cobertura assistencial de que trata o plano referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, prevista nessa resolução normativa e seus anexos, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais. 1. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que B. É considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia ou pelo Conselho Federal Profissional de Saúde responsável pela realização do procedimento. E 7. Fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios, não ligados a ato cirúrgico. Né? Então, essas exclusões são previstas em lei para que não seja obrigado o fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico, como é aqui o caso, que não é ligado a ato cirúrgico. No mesmo sentido, o artigo 10, inciso 1, 7 e 9 da Lei 9656, ela estabelece que a operadora do plano de saúde ela não é obrigada a fornecer tratamento experimental, prótese, órtese e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico ou tratamento não reconhecidos pelas autoridades competentes. Eu não vou ler o artigo, já disponibilizei o voto, eu cito aqui o artigo 10, né, e onde ele trata também dessas exclusões, onde ele fala também do 1, o tratamento experimental, fornecimento de órtese não ligados a ato cirúrgico. Para o Colégio Superior Tribunal de Justiça, 3ª e 4ª turma, a cobertura para o método Terassut ela não é recomendada por várias razões, conforme se observa dos seguintes julgados mais recentes. Esse julgado aqui é da 4ª turma, de 3 de abril de 2023. É o agravo de instrumento no RESP 2007, 823, Ceará, ministro Marco Buzzi. Então, eu vou ler só as partes aqui que eu destaquei, que dizem respeito ao nosso caso. Registre-se que a nota técnica 966, elaborada pelo NatJus Nacional em 7 de 8 de 2020, disponível no banco de dados NatJus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo, Terassut ou Pediassut, pelos seguintes fundamentos. A. Foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com meta-análise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o método Terassut foi limitado e heterogêneo. B. O Conselho Federal de Medicina, em seu parecer número 14 de 2018, publicado em maio de 2018, concluiu que as terapias propostas Terassut e Pediassut ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser estendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o artigo 10, inciso 1, 5º e 9 da Lei 9656, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes.
No mesmo diapasão, propugna o enunciado de saúde suplementar número 26 da Jornada de Direito da Saúde, se lista a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado, não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. E outro trecho que eu chamo a atenção é a terceira e quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, que ele diz aqui, entende que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como Terasul e Pediasul, precedentes. Sintetizando os julgados acima, extrai o seguinte, eu resumi em quinto itens, que há escassez de estudos, que há escassez de estudos robustos sobre o método Terasul, incluindo uma revisão sistemática que demonstrou efeitos limitados e heterogêneos. 2, que o Conselho Federal de Medicina, no parecer 14/2018, considera as terapias Terasul como intervenções experimentais, carecendo de respaldo científico. 3, que a Lei 9656, em seu artigo 10, exclui explicitamente a cobertura de tratamentos clínicos cirúrgicos experimentais, medicamentos importados ou nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. 4, o enunciado de saúde suplementar, número 26, da Jornada de Direito de Saúde, o CNJ, também permite a exclusão da cobertura de produtos, tecnologias, medicamentos importados não nacionalizados, bem como tratamentos clínicos cirúrgicos experimentais. E 5º, o plano de saúde não está obrigado a custear a terapia conhecida como Terasul. No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desse TJCE, eu trago aqui 2 jurisprudências. Uma foi do relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que foi de 22 de março de 2023. E eu vou citar as partes aqui que eu negritei, que é o item 4, que diz que no sistema Enattijus do Conselho Nacional de Justiça, localiza essa nota técnica 58405, que é elaborada em 16 de novembro de 2021, que avaliava a eficácia da fisioterapia com método Terasul para o tratamento e que concluiu que a literatura científica não mostra superioridade ou inferioridade do método Pediasul e Terasul solicitados sobre outros métodos de reabilitação e, por isso, emitiu parecer final desfavorável ao tratamento. O referido método e suas variações são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina como experimentais, cuja negativa do plano de saúde em fornecê-lo, com base na ausência de previsão no rol e da medicina baseada em evidência, ao menos em juízo perfunctório, mostra-se correta. Vale mencionar também que a nota técnica 9666, elaborada pelo Enattijus Nacional, de 7 de agosto de 2020, disponível no banco de dados Enattijus, do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia Terasul, notoriamente de alto custo. Pelos seguintes fundamentos, foi verificada escassez de estudos robustos, aquela parte que eu já li, que eu vou até dispensar. E no item 7, por isso é que não merece acolhimento a pretensão autoral de compelir a recorrente ao custeio do tratamento da infante através dos métodos comentados nesta ordem de ideias, encontra-se legitimada a recusa da recorrente quanto ao custeio do tratamento prescrito que desemboca na improcedência do pedido da autora quanto à obrigação de fazer. O outro julgado que eu trouxe foi da relatoria da desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, da 4ª Câmara, que foi publicado 11 de julho de 2023, e eu cito aqui a parte que ela diz o seguinte: em caso quanto ao método de tratamento fisioterápico, Terasul e Bubá, o STJ vem entendendo que referidas terapias, por serem consideradas experimentais e devido ao Terasul demandar de hortes, não ligada a ato cirúrgico, ambas não são de custeio obrigatório pelo plano de saúde, de acordo com o que estabelece o artigo 10, inciso 1 e 7º da Lei 9656. Por fim, agora que eu já terminei as citações, por fim, em razão do fenômeno da judicialização da saúde, deve-se ter atenção ao risco de múltiplas decisões que, somadas, podem levar as operadoras a uma situação insustentável, pois a concessão de tratamentos terapêuticos sem embasamento técnico adequado pode contribuir para o desequilíbrio econômico dos planos de saúde, ameaçando sua viabilidade financeira. A propósito, a segunda sessão do Colêgio do Tribunal Superior evidenciou a importância do rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS, tanto para consumidores e fornecedores, como para a administração pública, ressaltando que se trata de rol mínimo e de cobertura obrigatória, e não de rol meramente exemplificativo, o que exigiria cobertura obrigatória para todos os tratamentos prescritos para garantir a saúde ou a vida do segurado. Tal abordagem, na verdade, implicaria a supressão do propósito fundamental do rol mínimo
e, consequentemente, negaria o acesso à saúde suplementar para uma ampla parcela da população. Apesar de extensa, agora que eu faço uma citação, né, ela é bem extensa, eu estou recomendando aqui a leitura apenas das partes em destaque. Ela trata aqui de um julgado que foi do ministro Luiz Felipe Salomão, no RESP 1886-929 de São Paulo, segunda sessão, do dia 3 de agosto de 2022, onde ele fala que no item 4, o rol mínimo é obrigatório de procedimentos e eventos de saúde, constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo, devendo apenas a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas, tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos de seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes tacitamente a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do rol mínimo e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. A par do rol da ANS ser harmônico com o CDC, a segunda seção já pacificou que as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão no artigo 35G da Lei 9656. De qualquer maneira, em caso de incompatibilidade de normas pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. Ele cita aqui o EARESP 988070, relator ministro Ricardo Vilas Boas. Dessa maneira, continua o ministro, ciente de que o rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para a harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. Outro ponto que eu cito do voto do ministro é o item 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da Lei de Plano de Saúde, o rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico, estudado e assentado no mundo científico, evitando os que virem reféns dos interesses, notadamente econômicos, da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, que englobam a assistência médica hospitalar e odontológica suplementar. E 8, legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas, com efeito o entendimento de que o rol, ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente que vincula fornecedores e consumidores, deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo e não do fornecedor de serviço, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para a adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde, artigo 196, pois a interferência do equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento de reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde, SUS,
porque com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente, teria sua demanda aumentada. E o item 10, que ele diz o seguinte: diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da quarta turma, a cobertura de tratamentos, exame ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente pode ser admitida de forma pontual quando demonstrada a efetiva necessidade por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo, quem acompanha o paciente, devendo ser observados prioritariamente os contidos no rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera do recurso repetitivo, RESP 11.24.552, do Rio Grande do Sul, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Aqui ele também cita esse outro item, peço licença aos senhores para continuar aqui na leitura, que cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão em hipóteses excepcionais e restritas da superação das limitações contidas no rol. 1. O rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar é, em regra, taxativo. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol, se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol, não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico odontólogo assistente, desde que, 1. Não tenha sido interferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidência. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como Conitec e Natjus, e estrangeiros. E 4. Seja realizado, quando possível, diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimento e eventos de saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva de causa da ANS. Pronto, aqui eu finalizei a leitura do voto do ministro. Igualmente, eu colho do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que o Poder Judiciário ele deve evitar decisões prejudiciais que autorizem o acesso a tratamento sem respaldo científico ou fora do contrato de plano de saúde, pois isso prejudicaria a estabilidade financeira das operadoras do plano. E nesse agravo de instrumento, RESP 1879645 de São Paulo, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele diz o seguinte, que cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas com autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades no ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde. E não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social, que há a ser implementada pelo Estado, através de políticas públicas. Finalizando, desse modo, conclui-se que o tratamento pelo método Terassut, ele não possui cobertura obrigatória a ser custeada pelo plano de saúde, por ser considerado experimental e por demandar hortas não ligadas a ato cirúrgico, bem assim pela falta de evidência científica e pelo fato de não ser considerado, reconhecido por autoridades competentes, como tratamento com eficácia comprovada, nos termos do artigo 10, inciso 1 e 7 da Lei 9656, do parecer da CFM 14/2018 e nota técnica 9666 do Natjus Nacional. E no dispositivo, como no meu voto divergente, que com esses fundamentos, de maneira respeitosa, divergindo do eminente desembargador, relator, e discordando do entendimento, dou parcial provimento ao recurso interposto para excluir da cobertura do plano de saúde o tratamento pelo método Terassut, mantendo-se a decisão agravada nos demais aspectos. É como o meu voto de divergência. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Lopes.
Muito obrigado, senhora presidente. Passo a fazer considerações e complementação ao meu voto, dizendo o seguinte: o cerne da discussão destes autos cinge-se na possibilidade de deferimento do custeio pela operadora de saúde de tratamento interdisciplinar com profissionais especializados no método TheraSuite, na quantidade e frequência determinada pelo médico assistente à paciente AVMS, acometida de encefalopatia hipóxico-isquêmica e paralisia cerebral grave. CID-10, G81. Sobre as questões postas em discussão pela operadora agravante, sempre desenvolvi a linha de pensamento segundo a qual, apesar de ser possível existir cláusula contratual restritiva aos direitos dos consumidores, artigo 54, parágrafo 4º do CDC, revela-se aqui manifestamente abusiva e ilegal a previsão que obriga a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento médico expressamente prescrito à segurada. O pautado equilíbrio contratual, via de regra, alcançado apenas judicialmente, tem afastado, como disse, a incidência de cláusulas restritivas de direitos, a exemplo daqueles que excluem o fornecimento de medicamentos e ou tratamentos não indicados no rol da Agência Nacional de Saúde, ANS, que, a rigor, findam por inviabilizar o objetivo contratual, que é a preservação da saúde e da vida dos associados. No caso dos autos, restou provado que a agravada menor impúbere apresenta histórico de encefalopatia hipóxico-isquêmica, paralisia cerebral, CID-10, G81, apresentando alteração estrutural, leucomalácia periventricular, diaparesia espática, grau 3, hipertonia persistente de membros inferiores, quadril preso, limitação e hiperreflexia profunda, necessário no tratamento para melhora do quadro atual, necessário de acompanhamento fisioterápico contínuo através do método TheraSuite, folhas 48, sob pena de sofrer danos irreversíveis, como encurtamentos musculares, deformidades ósseas, entre outras. Entretanto, a agravante, embora ciente da condição de saúde da agravada, insiste em não autorizar o tratamento prescrito ao argumento de que o procedimento, através de método solicitado, não é coberto pelo rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Centrando-se aqui o caráter abusivo e ilegal da negativa contraditada. É que o rol de procedimentos da ANS não pode excluir ou limitar terapias prescritas, servindo apenas como um parâmetro exemplificativo dos procedimentos cobertos pelos planos de saúde, situação que não afasta o dever de assegurar, quando necessário, tratamentos por métodos não previstos expressamente, consoante o presente momento. Vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ressalto ainda que, até o momento, tem como base a jurisprudência pátria e os julgados desta Egrégia Corte de Justiça,
pesquisando processo por processo, ainda não presenciei qualquer estudo científico ou laudo elaborado, seja pela Agência Nacional de Saúde, seja pelo Conselho Federal de Medicina, seja pela Anvisa ou qualquer outro órgão competente, demonstrando que o equipamento utilizado para o tratamento do método TheraSuite, que se trata de uma marcação com elásticos, que possibilita a regulagem. Trata-se de uma órtese que, após utilizado para aquele distinto paciente, o mesmo resta inutilizado. O que observa é que, em algumas vezes, o próprio Poder Judiciário chancela a teoria defendida pelas operadoras, sem que exista qualquer substrato concreto a justificar que tal marcação se trata de uma órtese, sem se aprofundar nesta matéria. Quanto ao tratamento, as folhas 48 dos autos principais da doutora Margarida de Pontes Medeiros, neuropediatra, CRMEC 5378, de fisioterapia pelos métodos TheraSuite, Cuevas, MEDEC e Bombar avançado, os mesmos devem ser fornecidos pela operadora de plano de saúde, pois, segundo a nota técnica número 1152, datada de 13 de fevereiro de 2023, do NATJUS, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, embora não haja, até o momento, evidência científica robusta que comprove que TheraSuite apresente desfechos superiores em detrimento da fisioterapia e terapia ocupacional convencionais contempladas na saúde suplementar, tem-se que, quando instituídas na frequência e intensidade, ajustadas às peculiaridades, necessidades do paciente, este paciente terá sempre resposta e maior probabilidade de bom êxito. Portanto, diante da ausência de pacificidade do assunto na ambiência do STJ, sobretudo em sede de julgamento do recurso repetitivo, bem como considerando que ainda não há decisão vinculante sobre a matéria, posiciono-me no sentido de que, para o caso em análise, havendo cobertura contratual para a doença, subsequentemente deverá haver cobertura para o procedimento imprescindível ao tratamento de que carece a segurada, sendo este o caso dos autos, ainda que exista divergência na própria Corte Superior. E aqui eu cito acórdão do relator ministro Moura Ribeiro, do STJ, de 1º de março de 2023, e também um segundo do ministro Marco Aurélio Belize, data da publicação 24 de 11 de 2022, e um terceiro do relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, data de publicação 25 de maio de 2022. No entanto, além de não existir uma decisão vinculante sobre o assunto, considero, para fins de manutenção da decisão recorrida, o parecer elaborado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, por meio do acórdão de número 11, de 2 de abril de 2019, que reconheceu que as modalidades terapêuticas conhecidas comercialmente como TheraSuite e TheraTogs representam um avanço técnico-científico para a terapia ocupacional, de sorte que, para o supramencionado Conselho, esses métodos mencionados, quando aplicados com as demais práticas já conhecidas, objetiva a restauração
em um menor período de tempo, da capacidade para a realização de atividades motoras, sensoriais, perceptocognitivas e comportamentais. É inegável, ao menos em juízo perfunctório, que no sopesamento dos bens jurídicos aqui em discussão, por um lado o patrimônio e o outro a vida e a saúde, deve prevalecer a preservação da melhor condição de cura e tratamento da parte agravada, através da cobertura para o tratamento imprescindível ao controle ou cura de doença, incluindo-se aqui terapias especializadas, não podendo a operadora do plano de saúde pretender infirmar a prescrição médica. Logo, considerando que não é possível a limitação de tratamento de segurado quando a doença está inclusa no rol de cobertura do plano, cabe ao médico decidir qual o tratamento adequado ao paciente, bem como sua duração, baseando-se no diagnóstico e na possibilidade terapêuticas, não podendo o plano de saúde limitá-lo. Também não é permitida à operadora do plano regar, ou melhor dizendo, negar cobertura para a realização de procedimentos indicados pelo médico assistente com respaldo em cláusula genérica de limitação de direitos, bem como não há parecer emitido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, reconhecendo que a Terasult representa um avanço técnico-científico para a terapia ocupacional. Faz-se necessário a manutenção da decisão de deferimento da tutela, priorizando a integridade física da segurada. Neste mesmo sentido, colho entendimentos recentes de 13 tribunais pátrios, com o mesmo posicionamento deste relator. São eles o Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Bahia, Tribunal do Amazonas e também Tribunal de Justiça de Rondônia e de Alagoas. E aqui eu menciono os acórdãos destes tribunais cujos nomes mencionei. Não diverge o entendimento deste egrégio tribunal nas 4 câmaras de direito privado, que entende por manter a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento em alusão. Veja-se, decisão cujo relator foi o Francisco Mauro Ferreira Liberato, em 2 de março de 2022, desembargador Alberto Mendes Forte, segunda Câmara de Direito Privado, em 9 de março de 2022. Também desembargador André Luiz de Souza Costa, terceira Câmara de Direito Privado, em 22 de março de 2023. Bem como do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, quarta Câmara de Direito Privado, em 13 de junho de 2023. Saliento, já finalizando ainda, que o método Terasult foi aprovado pela Anvisa com registro de número 8043116001 e passou a ser recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 6 de maio de 2015, acórdão número 38/2015, COFITO, para promover a melhora da funcionalidade dos pacientes. Assim,
resta assente o entendimento deste magistrado de que o deferimento da medida antecipatória pelo juízo de primeiro grau é medida que melhor se coaduna com as provas até então corroboradas e com o entendimento jurisprudencial majoritário, motivo pelo qual não deve ser reformada. Ante o exposto, divergindo dos entendimentos adotados pela excelentíssima desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, mantenho meu posicionamento em relação ao fornecimento do procedimento do método TeraSuite, conhecendo do presente agravo de instrumento, a fim de negar-lhe provimento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus pontos. É como voto, senhora desembargadora presidente. Obrigada, desembargador José Lopes. Eu vou passar a palavra ao desembargador Djalma. Pois não, presidente. Eu li atentamente o voto da relatora, desembargadora Jane Ruth. E, aliás, o voto do desembargador José Lopes. E li atentamente o voto divergente da desembargadora, da nossa presidente desembargadora Jane Ruth. E ouvi agora as considerações adicionais do José Lopes, mas eu continuo entendendo que as considerações da desembargadora Jane Ruth estão mais em consonância com o meu pensamento e com o que eu acho da questão posta a julgamento. Então, eu vou me acostar ao voto divergente da desembargadora Jane Ruth. Obrigada, desembargador Djalma. Como trata-se de um agravo de instrumento, então a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar parcial provimento interposto, para excluir da cobertura do plano de saúde o tratamento pelo método TeraSuite, mantendo-se a decisão agravada nos demais aspectos. O seguinte foi o processo 42 e 45, né? O 42 e 45 são dois conflitos de competência, da relatoria do desembargador José Lopes, que eu deixei de votar. O conflito 42 é conflito de competência 000-2811-85-2023, da 9ª Vara de Família. Suscitante foi a 9ª Vara de Família. E suscitado foi o juiz de direito da 28ª Vara Civil de Fortaleza. E nesse processo, desembargador Lopes, eu peço vista. Ok? E esse outro processo também, o 43, é uma apelação, também um conflito, 43 não, 45, é também um conflito 000-2181-29-2023, entre a 7ª Vara Civil, que é a suscitante, que é da vara especializada, e o suscitado é o juízo de direito da 29ª Vara Civil, que é residual. E eu também peço vista desses dois processos, vossa relatoria, para melhor análise. Então, vista concedida. Só tinha esses 3 processos que não tinham sido votados por mim, né? E, então, não tem todos os demais processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório, que previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. E tem uma habeas... Pois é, o extra-pauta era para ser o primeiro, né? Ele já foi, o do extra-pauta a gente leu? Eu acho que o do extra-pauta... Porque o extra-pauta já está votado. Tá certo, tá certo. Todos já estão votados, né? Certo. Então, eu pergunto aos senhores se tem algo a queira acrescentar, algum registro a fazer, antes da gente declarar encerrados os trabalhos de hoje. Mas, Jane, não foi votado ainda o habeas corpus, não, né? Pois é. Não, mas não tinha que ser anunciado esse, não? Aliás, votado foi, mas não foi lido aí, né?
porque já foi votado provisório, entendeu? Certo, mas deixa eu só ler então aqui o 1. Tem ele aqui? Ele é um extra-pauta de ato infracional, que houve é um habeas corpus 062-5837-63-2023, da Vara da Infância e Juventude, da comarca de Maracanaú. Paciente RESP, impetrante Francisca Leni Carneiro. Paciente é o mesmo, advogado Francisca Leni Carneiro. Impetrado juiz de direito da Vara Única da Infância e da Juventude da comarca de Maracanaú. Desembargador José Lopes Araújo Filho é o relator. Já tem o voto de Vossa Excelência, desembargador Djalma. Vossa Excelência ratifica o voto provisório? Ratificado, presidente. Pronto, eu também ratifico o voto provisório. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do habeas corpus para denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Pronto. Eu faculto, então, a palavra aos eminentes membros da Câmara. Eu acho que tem que fazer o registro do desembargador. A gente fez da outra vez, não, né? Que não tinha saído ainda a notícia. Eu faço o registro do desembargador, voto, né? De parabéns, congratulações, de tudo de bom, né? Que possa ser colocado em favor do desembargador Teodoro. Acho que a gente não fez, né, desembargador? Na sessão passada, não, que quando tinha acabado, foi que a gente teve a notícia, não foi? Que tinha sido nomeado. Então, eu acredito que seja um interesse de todos aqui nesse voto de registro. Parabéns, felicitações, com as bênçãos do Padre Cícero, né? E a família está de parabéns. Viu, doutora Jane? Aí, em nome do Ministério Público, eu me acosto aqui, os parabéns merecidos, né? Um colega que também é oriundo do Ministério Público, que teve uma carreira aí, muito sucesso no Tribunal de Justiça e agora, merecidamente, chega lá ao STJ, né? Uma estrela que saiu daqui do Ceará, saiu do Ministério Público, aliás, só brilha. E eu tenho um irmão que trabalha com ele aí no gabinete dele. É mesmo, olha aí. Meu irmão mais novo, que é professor da Unifor, né? Inclusive, é muito mais preparado do que eu, né? Faz parte aí do staff aí do doutor Teodoro. Aí. Pois parabéns também, né? Todo mundo do Ceará em alegria, né? Com a nomeação do desembargador Teodoro, foi uma felicidade geral. Excelência, eu queria acrescentar, parabenizar o Teodoro Silva Santos. Antes de eu chegar ao tribunal, nós já éramos amigos, uma longa trajetória. Foi membro da Corporação da Polícia Militar, depois entrou para o Ministério Público, depois foi procurador de Justiça, depois chegou ao tribunal. Tem uma trajetória acadêmica, defendeu o mestrado na Unifor, depois o doutorado, e agora está fazendo pós-doutorado em Portugal. E deu o conjunto das energias positivas de ir para uma disputa dificílima, 57 candidatos na disputa, 5 mulheres, 52 homens, de todas as regiões do país, e muito esforço, muita esperança, muita força, chegou na terceira, quarta votação e entrou na lista como o único nordestino na lista e como o único negro. Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, nós só temos um outro ministro negro, que é o ministro Benedito Gonçalves, oriundo do TRF da 2ª Região. Então, vai haver agora a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, depois a votação no Senado e a nomeação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, parabenizo Teodoro Silva Santos pelo esforço. Acho que a iniciativa de Vossa Senhora de a gente aprovar um voto de congratulações é muito louvável pela trajetória, pela representação, e eu tenho certeza que quanto mais os tribunais estiverem com maior diversidade, maior representatividade, vai reforçar a qualidade dos julgamentos. E quero também aproveitar, fazia muito tempo, eu acho que hoje só tem 6 mulheres no STJ, e a primeira indicação da lista da advocacia veio a advocação da advogada Daniele Teixeira. Nós somos colegas do Conselho Federal na gestão 2019-2022, e ela
vai ser uma mulher a entrar. Então, nós teremos uma mulher, teremos um negro e teremos um outro. Falo isso, sempre destaco essas questões, porque é fundamental que nos tribunais nós tenhamos garantido, seja um dia chegaremos à paridade entre homens e mulheres e também a representatividade de diversos segmentos sociais. Um dia teremos os indígenas, teremos outros segmentos que eu acho que é fundamental para construir a diversidade da nossa jurisprudência. Então, parabenizo a senhora pela iniciativa e me acosto integralmente ao voto de congratulações ao colega desembargador Teodoro Silva Santos. Obrigado, presidente. Eu também quero me acostar ao voto de congratulações ao meu amigo Teodoro Silva Santos, que é irmão do meu também grande amigo, Raimundo Donato Silva Santos. Eles são oriundos do Juazeiro do Norte. E a história de vida deles é uma história de muita luta. Eles eram muito pobres e lutaram muito. Né? Então, é uma história muito bonita. Passaram por vários segmentos, foram membros da Polícia Militar, se eu não me engano, foram delegados da Polícia Civil também. E depois vieram para cá. Um foi aprovado no concurso dos 13, na magistratura, outro no Ministério Público. E os dois têm uma carreira muito vitoriosa, principalmente o Teodoro, né? E, como promotor, ascendeu a nossa Procuradoria de Justiça e, posteriormente, também, a gente sabe a luta para um procurador de justiça chegar ao Tribunal de Justiça, e ele conseguiu também. E agora uma luta muito maior chegar no Superior Tribunal de Justiça. E eu digo que não é o Teodoro quem ganhou. Quem ganha, na verdade, é o STJ, né? Por ter mais um cearense, afilhado de Padre Cícero, né? E de uma trajetória realmente muito bonita. Eu tenho certeza que o Teodoro vai engrandecer o Ceará e vai engrandecer a justiça brasileira com suas decisões no Superior Tribunal de Justiça. Então, me acosto integralmente ao voto de congratulações. Alguém quer mais falar? Desembargadora Jane Ruth, eu também me acosto ao voto de congratulações ao nosso desembargador Teodoro Silva Santos. Eu imaginava que as qualidades dele já sabiam todos, mas o desembargador André ressaltou muito bem as qualidades do nosso Teodoro, né? Teodoro Silva Santos, e de forma que temos que ele ainda vai passar para uma sabatina e peço a Deus que ele ultrapasse essa última fase como o fez nas fases anteriores. Os nossos votos de muito sucesso na sabatina e também quando for nomeado ministro do STJ. Meu abraço a ele e a todos os familiares e todos os amigos que estão vibrando com a sua indicação. Obrigado. Família Silva Santos, né? Como diz o Nonato, com todo orgulho. Gente, pois então, tenham um bom dia, né, todos. Desembargador Lopes, aqui presente, desembargador Djalma, desembargador André, doutor Alderi, doutor Emanuel, né, todos aqueles que nos ajudaram, agradecer a todos pelo dia de hoje, pelos trabalhos, né, desejar um resto de fim de dia maravilhoso, com saúde, né, e com as bênçãos de Deus para todos e um bom final de semana. Obrigado, senhor. Um abraço a todos. Muita saúde, muita paz. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço, queridos. Próximo, declaro encerrado, então. Tchau, tchau. Felicidades. Próximo às 18 horas.